Mas eu tinha preparado uns slides para facilitar a visão, facilitar o aprendizado. E esses slides não vão ser apresentados. Então, caso você tenha interesse em ter esses slides, você depois me dá o teu WhatsApp e eu te mando por WhatsApp e você vê em casa. Me dá o e-mail ou o WhatsApp e eu te mando, com exceção daqueles que já têm recebido minhas mensagens. Eu vejo aqui, entre os irmãos, estou sentindo falta de alguns, mas eu vejo aqui entre vocês, pessoas que eu tenho visto nos últimos anos, há muitos anos. Alguns estão aqui há 5 anos, congregando conosco. Alguns foram batizados há 10, 15, 20. Tem pessoas aqui que estão fiéis há mais de 30 anos, frequentando a igreja, servindo a Deus e levando uma vida cristã. E essas pessoas permanecem até hoje porque são perseverantes. Eu estava procurando nas Escrituras as palavras perseverança, que significa continuidade, aquelas pessoas que continuam. Achei várias vezes no Novo Testamento essa palavra. No Velho Testamento não achei nenhuma vez. Talvez tenha com outro termo, mas no Novo Testamento há várias vezes essa palavra perseverança. E eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho hoje sobre a virtude da perseverança. É uma virtude, existem muitas qualidades, muitas coisas que ajudam as pessoas, mas a perseverança é uma delas. Um homem que viveu no Reino Unido há 400 anos atrás, era um grande escritor, e ele conseguiu produzir muitos livros, e o nome dele era Samuel Johnson. Ele viveu no ano de 1709, portanto logo no início do século XVIII. E uma vez perguntaram para ele como que ele conseguia produzir tanto, e ele disse: não é a força, mas a perseverança é que realiza grandes coisas. Um homem falou isso há 400 anos atrás. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse há quase 2000 anos atrás, muito antes do Johnson, em Lucas capítulo 21, versículo 19. Talvez não dê para todo mundo abrir para ler. Essa é a vantagem da gente ter o projetor funcionando, não é? Mas essa passagem, Jesus diz: é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. É pela continuidade. Quando uma pessoa se batiza, é como se ela tivesse nascido novamente. Aliás, nas Escrituras usa esse termo, novo nascimento. Jesus falou: quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Uma pessoa que é batizada, ela renasceu, ela nasceu de novo. E como qualquer criança recém-nascida, ela precisa se desenvolver para crescer com saúde, para ser um adulto saudável. E assim é na vida cristã. Uma pessoa nasceu de novo e ela precisa ir acrescentando na sua vida algumas virtudes, algumas qualidades que vão fazer com que ela seja adulto saudável. Na passagem de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 até o 7, diz o seguinte: acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, e a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio,
a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, ao amor. Aí mostra o desenvolvimento da vida cristã. Você vai acrescentando na sua vida, com a sua fé, virtude, conhecimento, domínio próprio e perseverança. Significa continuando. Perseverança significa ter força e paciência para não desanimar. É isso que significa perseverança. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim: eu quero emagrecer e eu preciso fazer um regime para emagrecer. Eu vou começar segunda-feira, sempre é na segunda, né? E segunda-feira eu começo, então eu vou comer uma saladinha, vou comer uma carninha magra grelhada e vou evitar, vou ficar por aí. Só que quando é na quarta, quinta-feira, ela já esqueceu da sua dieta e começa a comer de tudo. E aí não consegue emagrecer. Por quê? Porque não teve perseverança no seu regime. É a mesma coisa que uma pessoa que quer ser engenheiro, quer ser médico, quer ter uma profissão, fazer uma faculdade, mas para fazer a faculdade, você tem que perseverar no curso, você tem que começar e continuar, e não parar, não desanimar, e continuar. Isso é perseverança. Isso é importante na vida cristã. É por isso que nós temos aqui algumas pessoas que estão congregando aqui há décadas, porque são perseverantes, porque são firmes. Quem persevera enfrenta dificuldades. Quem persevera enfrenta desafios, enfrenta tempos de espera, sem desanimar, para alcançar o seu objetivo. Então, isso é perseverança, é uma virtude cristã. É uma virtude cristã. A perseverança, quando se fala no sentido de um regime para emagrecer, num curso que você quer fazer, um alvo, um objetivo material que você tenha, ela é muito importante. Mas no Novo Testamento, nas Escrituras, a perseverança é importante porque nos ajuda a manter os olhos no alvo, nos ajuda a manter os olhos no nosso foco. Qual é o nosso foco? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele viveu deixando modelo de vida para nós. E nós precisamos imitá-lo, precisamos continuar nas pegadas e na mesma vida que ele tinha. Muitas vezes surgem obstáculos, ou, como se diz, provações. A nossa vida é cheia de provações. Em Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então a fé produz perseverança, não somente a fé, mas a provação na fé. Então cada vez que uma pessoa é provada, ela sofre uma dificuldade, um problema, tem dois caminhos: ou desiste, ou continua e se torna mais forte para continuar. Cada vez que você supera uma provação, você tem mais força, você está mais preparado para a próxima. Quem vence uma dificuldade tem mais capacidade para conseguir vencer a próxima. Agora, quem desiste na primeira, vai ficar enfraquecido na segunda e vai sucumbir. Então, a perseverança pode crescer nas provações da vida. Perseverança mais experiência é igual a esperança. E quem fala isso é o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 4. Ele diz: a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. A esperança é uma virtude maravilhosa. Se uma pessoa, eu mencionei uma pessoa que está fazendo um curso na universidade,
Se ela tem esperança, ela consegue perseverar. Mas se ela perde a esperança, ela não persevera. Então eu estou doente, eu vou lá no meu médico e ele me fala: olha, você pode melhorar, mas você vai ter que tomar estes e estes medicamentos e fazer este e este tipo de exercício e este tipo de alimentação. Se eu tenho esperança de que vou melhorar, eu vou seguir o conselho dele, eu vou fazer aquilo que ele me recomendou. Mas se eu não tenho esperança, eu não vou seguir. Então, você veja esse ciclo que Paulo fala em Romanos 5 e 4. Perseverança mais experiência produz esperança. E ainda, no mesmo Romanos, capítulo 5, versículo 3, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha o que ele fala: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Você é atribulado? Você já teve tribulação na sua vida? Glorie-se com isso. O apóstolo Paulo está falando: dê glórias a Deus, porque você cresce com isso. Você continua, se você é capaz de entender a necessidade de continuar. Agora, a gente é perseverante é o quê? Eu sou perseverante a um time de futebol? Sou corintiano e vou morrer corintiano? Grande coisa. Alguns fazem isso, né? Mas é muito mais do que isso. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 14, no versículo 12, ele diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós somos perseverantes no quê? Nos mandamentos de Deus e na fé. Então, irmãos, nós precisamos continuar, precisamos persistir, ficar firmes nos mandamentos de Deus e na fé, não abandonando. E é por isso que algumas pessoas estão aqui há algumas décadas. Eu vejo alguns assim e falo: nossa, eu vejo essa pessoa há anos, firme na fé, dando um exemplo de vida para seus familiares e para mim. Me anima de ver a perseverança dos irmãos. E a perseverança faz com que as pessoas sejam íntegras, sejam boas pessoas. Em Tiago capítulo 1, versículo 4, ele diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. É isso. Essas pessoas que continuam firmes, anos após ano, são pessoas íntegras. Elas se tornam perfeitas, ou melhor, são aperfeiçoadas. Que bênção, não é? O cristianismo tem valor por conta disso. Em Colossenses capítulo 1, versículo 11, Paulo diz assim: vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria. Então, aquelas pessoas que são perseverantes, elas são mais fortes do que aqueles que são muito instáveis, aqueles que não perseveram, aqueles que não continuam. Elas são pessoas que você pode confiar. Além de ser íntegras, são pessoas que têm alegria, têm poder. Ele diz aqui: com todo o poder, segundo a força da sua glória. São pessoas mais fortes. Uma pessoa que não é capaz de perseverar no seu alvo, no seu objetivo, nós podemos dizer, é uma pessoa fraca, frágil, fragilizada. Mas uma pessoa que continua, apesar das provações, apesar das tribulações,
é uma pessoa forte, tem poder. Algumas coisas atrapalham, não é? Não somente as tribulações podem atrapalhar que a gente continue firme, mas tem uma coisa que atrapalha quase todo mundo, que é o materialismo, sabe? O materialismo. As pessoas são muito presas às coisas materiais, às coisas deste mundo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 10 e 11, ele fala assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então veja bem, ele acabou de nos mostrar aqui que o que pode desviar a atenção da gente, o foco da gente na nossa fé em Jesus Cristo, é o amor ao dinheiro, ou coisas materiais. Nós corremos o risco de ficar muito atrás de coisas materiais, de dinheiro. E o dinheiro pode comprar quase tudo, não é? Muita gente, se eu tiver dinheiro, eu compro um carro. Se eu tiver dinheiro, eu compro uma cama deliciosa. Você compra uma cama, mas você não compra o sono, se você tiver insônia. Com dinheiro você compra a melhor comida do mundo, mas você não compra o apetite. Se você não tiver fome, você não vai comer. O dinheiro tem limitação, Deus não tem. Por isso nós perseveramos na nossa fé em Cristo Jesus. E os mais idosos? Porque se você é perseverante na fé, você vai ficar idoso na fé. Eu espero que sim. Só não vai ficar idoso aquele que morrer antes. Mas se você não morrer, você vai ficar idoso. Será que um idoso pode deixar de ser perseverante? Nós temos um exemplo na Bíblia onde aconteceu isso. O rei Salomão. O rei Salomão viveu 50 anos dando um exemplo maravilhoso, um homem sábio, um homem temente a Deus, um homem que ensinava aos outros, uma sabedoria divina. Mas no finzinho da vida, com licença da expressão, ele pisou na bola e fracassou e se perdeu no fim da vida, porque se deixou levar e perdeu aquela perseverança que ele manteve através dos 50 anos. Em Tito, capítulo 2, versículo 2, diz assim: quanto aos idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Então os idosos deveriam ser um bom modelo para os mais jovens, um bom exemplo de que são firmes, de que são perseverantes, que não desistem. Nós temos muitos exemplos, sabe? Os exemplos, que foi lido aqui, aquela passagem que foi lida pelo Arthur aqui no começo, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, o escritor de Hebreus está falando aqui que nós temos nos rodeando uma grande nuvem, uma grande quantidade de testemunhas. No capítulo anterior de Hebreus, capítulo 11, ele faz uma lista dos homens do Velho Testamento que foram modelo de fé, de perseverança. Ele fala de Noé, ele fala de Abraão, ele fala de Davi, ele fala de Moisés, fala da vida, da fé desses homens. E agora ele diz: olha, nós temos todas essas testemunhas, e por isso livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta. Nós temos muitas testemunhas que dizem assim: não desanima, vai em frente. Está passando por problema, você está atribulado, não desanima. Olha que grande quantidade de testemunhas que nós temos. Eu lamento, nós não temos a imagem aqui, mas eu posso te mandar pelo WhatsApp, das fotos que eu coloquei aqui, de um exemplo atual de testemunha. Quem? A Vitória, ou melhor, a Victória. Victória Larissa, sabe quem é? Vocês conhecem, ela tem vindo aqui, e quem acompanha nas redes sociais sabe que menina perseverante é aquela nossa irmãzinha. Ela sofreu várias cirurgias na perna, ela vinha aqui para o culto com todos aqueles ferros segurando os ossos para se ajustarem. Ela ainda tem uma certa deficiência nas pernas, passou por várias cirurgias, precisa para mais. No entanto, hoje ela é uma vitória, ela é vitoriosa. Ela se inscreveu aqui nesse ginásio paraolímpico e ela treina, ela persevera, ela continua treinando, e ela é uma verdadeira campeã paraolímpica. Ela tem muitas medalhas de segundo, terceiro, primeiro lugar. Ela bateu vários recordes e você vê as fotos e o desempenho dela. Isso é exemplo de perseverança. Ela continuou. Ela pratica exercício todo dia. Há poucas semanas atrás encontrei com o pai dela e perguntei para ela: e a sua filha, o que você me diz dessa diferença na vida dela hoje? Ele falou: pois é, ninguém esperava isso. Até o médico está admirado. Ela teria que fazer mais algumas cirurgias, mas vamos deixar, porque ela está se superando. Por quê? Porque ela é perseverante nos exercícios físicos. Só que existe um exercício superior ao exercício físico, que é o exercício espiritual. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Olha o que ele diz. Ele diz assim: pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui a vir. Praticar exercício físico fez da Vitória uma vitoriosa. Mas aqueles que praticam exercício espiritual, aqueles que não desanimam, aqueles que continuam, vão ser beneficiados na vida futura. Porque o exercício espiritual, ele é proveitoso para esta e para a próxima vida. Portanto, irmãos, vamos ficar firmes. Parabéns para você que está tantos anos servindo a Deus, sem desanimar. Podemos ser perseverantes em vários aspectos, mas principalmente na oração. Efésios 6:18 diz assim: orem em todo tempo, no Espírito. Orem no Espírito. Olha o que ele fala, ele continua dizendo assim: com todo tipo de oração e súplica. Para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Às vezes a pessoa fala assim: olha, eu oro 2, 3 vezes por dia. Eu me retiro, vou lá no meu quarto, me ajoelho e oro. Paulo está dizendo aqui: ora todo o tempo, ora sempre. Nós podemos, e ele fala: orem no Espírito. Muitas vezes nós oramos no trânsito, estamos aqui pensando, de repente nós podemos nos comunicar, falar com Deus em oração. E ele diz assim: com todo tipo de oração. Você sabe que tem muitos tipos de oração? Tem súplica,
quando você suplica por alguma coisa. Tem intercessão quando você intercede por alguém. Tem gratidão quando você ora agradecendo por alguma coisa. Tem vários tipos de oração. E ele diz assim: orem com todo tipo de oração. E vigiem, fiquem atentos, com toda a perseverança. Continua perseverando na vida de oração. Não desista. Porque é o contato que você tem com Deus. E esta é a minha oração, que é a oração que o apóstolo Paulo fala, mas é a minha oração por vocês em 2 Tessalonicenses 3 e 5. Qual é essa oração? Ele diz: que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Eu oro por vocês, irmãos, oro por mim, oro por todos nós, esta mesma oração, que o Senhor conduz o nosso coração na perseverança de Cristo. E termino com esta passagem de Hebreus 1. Portanto, também nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos uma carreira, que é a carreira cristã. Vamos correr com perseverança. Lembre-se que aquele atleta que ganha o prêmio é aquele que chega no fim da corrida, não é aquele que para no meio do caminho. Não desanime. Não deixe que nada neste mundo tire você do foco de estar com Deus, de correr nesta jornada cristã. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E eu pergunto: você já iniciou sua carreira cristã? A gente inicia quando a gente é batizado em Cristo. Você já foi batizado em Cristo? Você já começou essa carreira maravilhosa para que depois possa perseverar e continuar? Se você ainda não fez isso, não perca mais tempo, faça isso hoje. Nós estamos aqui para isso, para te ajudar a começar esse caminho, essa vida cristã. Então, se alguém aqui hoje tiver o interesse e o desejo de iniciar essa vida cristã, ser batizado, nós temos um batistério aqui, que é justamente para isso, para ajudar as pessoas a nascerem de novo, começar a carreira cristã. Faça isso. Você pode falar com alguma pessoa ao seu lado aí, essa pessoa vai te orientar. Você pode vir à frente, pode falar comigo no final da reunião, e nós estaremos prontos para te ajudar a correr conosco nesse caminho. Que Deus te abençoe.